Atlético, porque a manchete, eu levei um susto quando o Cláudio chegou na redação e falou assim, Romano, descobrimos aí os alvos do Atlético, hein? O que o Atlético tá buscando. E o torcedor tá querendo é justamente isso. 3 atacantes e um lateral, Cláudio? Conta essa história aí, boa noite. Boa noite a você, Romano, ao Alessandro Simões, a todos que nos acompanham aqui na turma do bate-bola desta sexta-feira. Hoje, ao lado do Henrique André, nós fomos aí atrás da informação de reforços do Galo, porque tá tudo muito quieto, muito silencioso no Atlético, até nomes não costumam, né, não estão vazando aí de possíveis jogadores próximos de acerto com o Galo. E aí nos últimos dias fomos procurar situações de alguns atacantes, mas hoje conseguimos sim apurar dentro do clube, Romano, a especulação, mas agora não é especulação, é situação mesmo de que há cerca de um mês o Atlético já negocia com 3 atacantes e um lateral. E a situação aí pode clarear pelo menos para um deles até a semana que vem. É o que a gente pôde apurar, né? A semana que vem já tem a apresentação do grupo e essas conversas estão acontecendo. O Atlético, Romano, tá aí com uma situação, um perfil de jogadores mais jovens. Esses atletas que o clube está negociando são jogadores que têm um perfil aí de uma possível revenda no futuro, jogadores que não estão depois de 30 anos, mas os nomes ainda estão sendo mantidos em sigilo. Então tem um perfil aí de jogador que o Atlético está procurando no mercado nesse período aí de transferências, né, de negociações do futebol brasileiro. E não surpreende tanto, né, Romano, um número aí de 3 atacantes e um lateral direito. O lateral direito está muito bem explicado, a saída do Mariano. Tem uma lacuna ali, só tem o Mariano, o Saravia ficou sozinho como opção na lateral direita. E atacantes também saíram 3, né? Então, sim, se você analisar mesmo, são jogadores que saíram. Paulinho foi vendido ao Palmeiras, Allan Kardec e Vargas. Então o Galo está numericamente buscando essas alternativas. E como já faz um mês que essas negociações estão acontecendo, Romano, o que a gente pode afirmar? Que já eram situações que o Siga havia monitorado esses nomes com o aval da diretoria do Galo e, logicamente, nos últimos dias esses nomes estão passando pelo aval do Cuca. Então não são nomes, esses pelo menos, que a gente está citando agora, não seriam nomes indicados pelo Cuca diretamente, porque o Atlético já trabalha com essas situações, portanto, há cerca de um mês. E quando o Cláudio, né, Simões, fala sobre o Atlético tá procurando um perfil mais jovem, não quer dizer também que não vai vir um jogador, se for um grande jogador, um jogador fora da curva, de uma idade mais avançada, né? O Romano, e a gente precisa ter uma noção também de que a idade do jogador de futebol, ela é muito mais alta hoje do que era há 20 anos, né? Sim. Então você vê, por exemplo, o Dudu chega com 32 anos, 32 anos é um jovem pro futebol hoje. A longevidade, a gente vê Nenê renovando com juventude, o Hulk sendo o cara do Atlético com quase 40 anos, o Fábio do Fluminense, que ainda tem o Thiago Silva de 39, 40 também. A idade do jogador. Eu acho que depende muito de cada um, né? Isso, por exemplo, depende... o Hulk, 38 Exato. anos, você pega outro jogador de 38, talvez, Exato. já tá num declínio absurdo. A gente viu o Zé Roberto ser destaque com quase 40 anos, né? No Palmeiras, no Santos. Então, essa questão da idade, ela é muito relativa, que a ciência hoje ajuda demais o jogador, né? E essa questão a gente percebe, essa preocupação da revenda. O torcedor, ele não entende muito, né, o Romano, porque realmente pro torcedor isso é difícil, né? Mas um papel do clube de futebol, quando quer ser administrado com responsabilidade e com competência, é a captação de jovens valores para você ter o retorno técnico e depois o retorno financeiro. É exatamente o que está acontecendo com o Paulinho, né? O Atlético teve um retorno técnico com o Paulinho, embora tenha vencido só o Campeonato Mineiro, as edições de 23 e 24, mas ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro no ano passado, o Atlético foi 3º colocado no Brasileiro no ano passado, o Atlético foi finalista da Copa do Brasil e da Libertadores deste ano, e aí faz a venda desse jogador, faturando muito mais do que se pagou para ele vir, embora ele estivesse sem contrato. Teve uma luvas, né, o Cláudio? Sim. Ele não é que ele veio só pelo salário, teve
uma compensação financeira, só que esse valor que o Atlético recebeu agora pela ida do Paulinho pro Palmeiras deve ser o quê? 3, 4 vezes maior do que o que ele pagou. Né? Então você tem um retorno técnico e depois você tem um retorno financeiro. Esse movimento, ele é muito interessante. É um movimento muito interessante e que, com certeza, é um dos objetivos de qualquer SAF, né? Que tem como ação principal salvar as instituições que estavam com as dívidas impedindo que elas prosseguissem. E eu vi muita gente aqui no chat falando assim, Bruno Henrique não é jovem, mas ele é fora da curva, extra classe. E que se aparecer, o atleta não vai ser bobo de não contratar, né? Não, é um jogador que logicamente está no radar, não só do Galo, né, mas do Atlético eu tenho certeza que estaria, mas não seria, Romano, um desses nomes aí, porque não se tem negociação com o Bruno Henrique, pelo que a gente pôde apurar, há um mês. Então, pelo que a gente apurou, esses nomes que estão sendo olhados, pode ser que nem feche com todos, né? Não quer dizer que o Atlético está olhando ali, você deu manchete 3 atacantes, pode ser que não consiga fechar com esses 3. Há uma conversa com 3. E a partir de agora é um nome que agrada ao Cuca, a gente sabe, o Bruno Henrique. Agora, a liberação do Flamengo não deve ser tão tranquila assim, né, Romano? Até porque é um jogador que tem história por lá, o Flamengo acaba de negociar um jogador também que tem história, que é o Gabigol, chegou ao Cruzeiro. Mas de qualquer forma, lá a concorrência tá muito forte, né? A concorrência no Flamengo pro Bruno Henrique esse ano vai ser muito forte. Porque o Everton tá voltando de lesão, né? Everton Cebolinha voltando. E aí tem o Michael. O Luiz Araújo, o Matheus Gonçalves jogam na direita. E o Plata, direita, centralizado. O Everton Cebolinha, o Michael e o Bruno Henrique pela esquerda. E aí tem o Pedro de centroavante. E aí tem essa possibilidade aí de Bruno Henrique, Plata. Então, quer dizer, o Flamengo com 7 atacantes, né? Todos de um nível altíssimo. Mas parece que não é muita intenção do Felipe Luiz usar o Bruno Henrique centralizado. Tá? Então isso pode abrir espaço para uma negociação dele, porque o Flamengo já tem para a esquerda Everton, Cebolinha e Michael. O que pesa, né? A relação do Atlético tentar o Bruno Henrique, o jogador é daqui, né, Romano? De Belo Horizonte. Sim. A família toda daqui também, né? Do Bruno Henrique. E teria uma possibilidade de um contrato maior. O Flamengo, até quando tentou ali com o Bruno Henrique, não estava querendo dar um contrato tão longo para ele. Isso pode atrair um jogador numa situação de contrato. O rival fez parecido, né? Deu contrato longo, o Gabigol. E o jogador chega numa idade que é uma garantia também, né, Romano? Além de ganhar bem, de ter um time competitivo, ter uma garantia de mais anos. Mas por enquanto, todo mundo nega essa negociação, né? Mas é um jogador, lógico, que o Atlético monitora a situação dele aí, se tiver oportunidade, né, de se ver uma possibilidade ali do jogador mesmo ter a intenção de vir, é uma situação que pode pintar aí nas próximas semanas. Pois atacantes, nós já falamos sobre isso na sua primeira participação. Um lateral esquerdo. Lateral direito. Direito, aliás, lateral perdão. Direito, não, porque a galera tá cobrando lateral esquerdo aqui. A princípio é lateral direito, o Galo já teria uma conversa aí de cerca de um mês também com esse atleta, que o nome é mantido em sigilo, mas está no mesmo perfil. Jogador mais jovem, com potencial de revenda no futuro. Até porque, né, Romano, para lateral, o Saravia terminou o ano até uma boa condição, né? O Saravia, para muitos, teria que começar jogando, né? Mas o Milito estava escalando ali naquela função Lianco. Mas o Saravia teve uma boa temporada. De qualquer forma, o Galo tem algumas situações aí, olhando o mercado para trazer um lateral. Você até me alertava de um nome aqui, né? O Natanael, de 22 anos, do Coritiba, jogou a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação de que tem é que há uma dificuldade do Coritiba de renovar contrato com ele. Ele tem um vínculo só até o final deste ano, ou seja, no meio do ano ele já assina pré-contrato, pode sair de graça. É uma informação que vem lá de São Paulo, que o São Paulo já teria feito uma proposta para esse jogador. Mas esse encaixa no perfil, não, mano. Mais jovem, 22 anos. Mas a princípio, né, não tem o nome do Galo aí nessa negociação. A turma tá trabalhando bem quietinha, a gente vai buscando quais possibilidades aí o Atlético pode trazer. Agora, Romano, o Atlético hoje divulgou a programação do time nesta pré-temporada, inclusive com uma novidade muito interessante, muito importante. Na segunda-feira, no dia 12, o Atlético vai fazer a apresentação oficial do Cuca na Cidade do Galo com a imprensa. Dia 13. Na 13, perdão, eu errei o dia, né? Dia 13, 13 é Galo. No dia 13, segunda-feira, a apresentação do Cuca vai ser na Cidade do Galo com a imprensa. Isso não acontecia há muito tempo, Romano. A gente fez algumas apresentações oficiais no Atlético, mas na Arena MRV.
Na cidade do Galo, a imprensa, depois da pandemia, teve um dia de acesso só, no final do ano anterior, de 20. Faz tempo, hein? Faz muito tempo, de 23. A gente foi só uma vez. E agora já é uma ideia aí, né, da nova diretoria de comunicação com o Domênico Behring de abrir mais o CT para a imprensa. Assim como outros clubes já estão fazendo, né? Não é sempre, não é diariamente, mas como anteriormente, mas já tem essa situação aí. E, portanto, a apresentação do Cuca e na semana que vem aquela apresentação também nas finanças, no dia 8, com o Bruno Musi. O Bruno Musi, que é o CEO do Atlético, vai fazer uma apresentação de finanças dia 8. Nesse dia 13, portanto, a apresentação oficial do Cuca e um treino aberto à imprensa, segunda-feira, na pré-temporada, e o Galo viaja no dia 15 para os Estados Unidos, para a disputa lá do UFC Series, Inter e Co Soccer Week, com jogos contra Cruzeiro, dia 18, e também diante do Orlando City, no dia 25. Pois é, e vai ser... Retorno a BH no dia 26. Vai ser curto, hein? O quê? Treino aqui rapidinho, já viaja aos Estados Unidos. Vai ser uma pré-temporada curtíssima em BH, só para exames médicos, né? Aqueles exames, testes físicos, o Galo já vai para os Estados Unidos, mas lá vai ter um período de treinamento. E o Cuca também acho que vai utilizar esses dois amistosos nesse regime também, né, Romano? Para conhecendo todo mundo, para fazer alguns testes, mas já são, principalmente o clássico contra o Cruzeiro, já é um teste importante, porque se treinador tá querendo fazer alguns testes, torcedor quer ganhar, né? Ainda mais clássico. E é o primeiro do ano, já a primeira partida do Galo, a reestreia do Cuca. Torcedor quer ganhar até cuspe à distância. Quanto mais um clássico. Mas a gente falou aí da possibilidade, Cláudio, da chegada de 3 atacantes que o Atlético está negociando e um lateral. Mas tem jogador que pode sair? Pode. Zagueiro, por exemplo, né? O Vasco de novo faz sondagem para o Maurício Lemos, já fez no meio do ano. O Igor Rabelo pode sair também, né, Romano? Jogadores mais experientes. E tem o Robert Santos, que o Galo renovou o contrato, o que veio do Atlético, meio campista. Comprou ele, né? Comprou, né? O Galo fez o direito de compra, ele estava por empréstimo, agora o Galo comprou definitivo. A gente já falava da possibilidade do próprio Paulo Vitor também, volante. Paulo Vitor, agora no Galo chegaram o Gabriel Menino e o Patrick, que é jovem. Então tem uma característica parecida, né, do Patrick, jogador jovem, com potencial. Então a tendência é que o Paulo Vitor também, a exemplo do Robert, eles sejam emprestados nessa janela aí para ganhar rodagem também, né, Romano? É importante que os jogadores atuem e no Galo possivelmente vão ter poucas oportunidades. Tá certo, Cláudio. Valeu, obrigado pelas informações.